Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos diáconos, caríssimos irmãos e irmãs, na nossa caminhada quaresmal, na nossa caminhada para a Páscoa, aparece a palavra de Deus nesse dia, chamando a nossa atenção para o perigo de um culto vazio, de um culto formal, nas nossas práticas religiosas, sobretudo nas nossas práticas quaresmais. Jesus hoje contou uma parábola, e o objetivo da sua parábola aparece logo no início do Evangelho. Nosso Senhor denuncia a atitude de quem confia em si mesmo, nas próprias obras, e não em Deus, chegando até o desprezo dos outros. Chama sempre a atenção esta cena, o fato de que é uma cena muda. Nem o publicano, nem o fariseu reza em voz alta, mas no íntimo, no coração. O coração alheio é invisível aos nossos olhos, mas não é invisível ao coração e à visão de Deus. Vejam, o fariseu reza no seu íntimo, mas no centro da sua oração não está Deus. Ele não agradece por aquilo que Deus fez, mas na verdade a sua oração tem no centro a si mesmo. Ele se gaba daquilo que fez. Olha, o problema não está no fato de que ele jejua, ou dá o dízimo, ou cumpre algumas práticas. O problema não está no fato de que o fariseu deixa de fazer o mal. Nós precisamos rezar, nós precisamos jejuar, existe a prática do dízimo. Nós de fato não devemos fazer o mal. Mas o problema do fariseu é que na sua autossuficiência, ele não deixou espaço para Deus. Não estava ligado a Deus por gratidão, reconhecendo aquilo que Ele, na sua misericórdia, fez na sua vida. Mas repito,
Ele se gabava do que ele mesmo fazia, e assim era como se Deus se tornasse devedor dele, tivesse obrigação para com ele. E o cobrador de impostos? A parábola não fala que estava certo que ele vivesse no pecado ou vivesse no erro. Mas a parábola diz, de novo, que no seu íntimo, lá no coração, lá naquela terra em que ninguém pisa, ele apenas reconhece a sua condição de pecador. Ele confessa o seu pecado e por isso voltou para casa justificado, enquanto o outro não. Nós precisamos aprender a confessar sinceramente os nossos pecados. A primeira leitura de hoje também é muito bonita, porque nos traz um trecho da profecia de Oséias. Há um convite, há uma exortação para que o povo volte para o Senhor. Quer dizer, para que o povo abandone os caminhos tortuosos, para que volte-se retamente para Deus. E depois dessa exortação, o povo vai confessar os próprios pecados e ouvir de Deus, ouvir a resposta de Deus ao seu clamor, no convite à misericórdia. Assim, vejam, no coração do cristão não cabe de forma alguma atitudes presunçosas e muito menos atitudes de desprezo em relação ao outro. O Senhor nos convida à misericórdia. Nós que experimentamos constantemente a misericórdia dEle, precisamos aprender a ser misericordiosos também para com os outros. O problema não está no fato de caminhar corretamente. Não é isso que a parábola diz, mas o perigo está na presunção. Aquele homem na presunção, vejam, ainda que reconhecesse que o outro vivesse num caminho errado, o que ele poderia ter feito? Não se julgar mais do que ele, mas poderia ter rezado por ele. Em nenhum momento o fariseu intercedeu por aquele homem que talvez necessitasse da sua oração. Assim, a presunção às vezes nos fecha em relação a Deus. A presunção, na verdade, nos fecha também em relação ao próximo. Pensemos nisso, que nesta quaresma nós nos convertamos das nossas presunções, das nossas atitudes moralistas. Peçamos a Deus, pela intercessão da Virgem Maria, um coração novo, para que nesta quaresma nós demos um passo sério no nosso caminho de santificação. E uma vez aprendi, a nossa conversão vai adiantada quando nós aprendemos a nos olhar com os olhos de Deus, até mesmo com a misericórdia que Deus tem para conosco. Mas quando nós também aprendemos a olhar aos outros, para os outros, com o olhar de Deus, dando o olhar da misericórdia, não o olhar da condenação. Peçamos que essa revolução da conversão, pela graça do Espírito Santo, aconteça no interior de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.